Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, né? Vamos prosseguir aqui, meus irmãos. Irmão Roberto, bom dia, Deus abençoe você. Deus continue sustentando a sua causa, né? Te dando forças, vitórias aí sobre as lutas, sobre as dificuldades. Deus te conceda bênção, te conceda aí o trabalho necessário para o cotidiano, né? E tudo aquilo que você deseja no Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe todo o seu lar, toda a sua família, né? Que assim Deus prossiga abençoando a cada irmão, já conectando aí com a gente novamente. Tivemos aí um problema na computador, né? Deu aí uma travada. Então as coisas acontecem, né? Inesperadamente, e a gente não sabe o que fazer nesta hora, né? Pois aí somos apanhados de surpresa, mas tudo está bem, né? Graças a Deus. Vamos tentando aqui, lutando sempre, né? A vida sempre tem um recomeçar, sempre tem algo que interrompe, que dá uma nocauteada na gente, né? Mas Deus é aquele que nos sustenta, que nos põe de pé. Aleluia. Que assim Deus sustente a cada um de nós, né? Pastor Paulo Sérgio, bom dia, Deus abençoe. Irmão Elias Garcia, bom dia, Deus abençoe. Então, né, o computador travou aqui, meus irmãos, e então eu entrei aqui com o celular, né? Então estamos fazendo a live agora no celular. E que assim Deus continue nos abençoando. Abençoando a cada um de vocês. Irmão André Oliveira, bom dia. Deus abençoe. Que assim possamos, pela graça de Deus, né, prosseguir firmes, sempre podendo recomeçar. Tendo como recomeçar, é só pela graça de Deus, né? Muitas vezes nos falta força, falta condição após uma queda, uma interrupção. Mas Deus é o nosso ajudador. Sempre, né? Nos disse Paulo em Hebreus, Deus é o nosso ajudador. Digamos com ousadia, então sempre ousados e com esta certeza em nosso coração de que Deus é o nosso ajudador. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então nós vamos prosseguir aqui, através do celular. Se eu pus o computador para reiniciar aqui, se eu continuar com o computador, então aí nós teremos que começar tudo outra vez. Só desejo pegar aqui a escritura para que nós leiamos, né? Estava tudo preparadinho, então a gente sofre aí a interrupção, tudo se atrapalha, né, meus irmãos? Então a gente fica meio que desconcertado aqui, fica desprovido e sem reação. Essa é a realidade, né? Mas Deus é o nosso ajudador. Vamos pensar nesta manhã um pouquinho sobre a armadura de Deus, tomando a escritura de Efésios capítulo 6, onde Paulo disse, né, para que nós revistamos da armadura de Deus para combater, né, o bom combate, o combate correto, perfeito, ajudados por Deus. E assim podermos prosseguir, né, fortes, mas sem pensamentos próprios. Só um minutinho, meus irmãos. Eu preciso tomar a escritura aqui para eu ler para os irmãos, né? Porque isso nos ajuda demais, né?
Aleluia, muito obrigado, Deus abençoe a cada um, né, conectado já conosco novamente aí, sempre grato a Deus pela vida de cada um. Então Paulo disse assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, cingidos. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Que assim então possamos, dentro da orientação da palavra de Deus para a nossa vida, sermos sempre despertados, conscientizados por Deus em toda a palavra. Eu gosto de falar isso porque os cristãos verdadeiros, chamados, eleitos, predestinados, comprados com sangue do Cordeiro, estes eleitos, assim chamados cristãos. Então, se somos cristãos, somos Cristos, né? A palavra cristão, então, vem de Cristo. Se professamos ser cristãos, é porque viemos de Cristo. Então, é triste quando você encontra uma pessoa e ele se declara, né? Você começa a falar da palavra de Deus com ele e ele pergunta: que igreja é a sua? Que igreja que você é? Então, o interesse, a busca, a mentalidade da pessoa sempre voltada para o templo natural, a religião, e nunca é voltado para dentro de si como um cristão, porque quando somos cristãos, se somos cristãos, nós somos Cristos. Se somos Cristos, é porque o Espírito Santo, a unção, né? Cristo, a unção, o Espírito Santo está dentro de nós. Isso nos faz templos de Deus, filhos de Deus. Então, tomar toda a armadura de Deus, né? Armadura, você olha, o lutador coloca armadura para que ele tenha uma proteção. E esta proteção, claro, para que ele, se for atingido, aquilo não venha feri-lo e seja barrado então naquela armadura, e que assim então possamos estarmos revestidos, né, da graça de Deus, da palavra de Deus, para que assim possamos resistir os ataques, os solavancos, né, as pancadas que o nosso inimigo, Satanás, traz sobre a nossa vida. Então, estar revestido de toda a armadura, disse o apóstolo Paulo. Toda, não pode ser em parte. Toda a armadura de Deus é toda a palavra de Deus,
desde Gênesis até Apocalipse, para que assim então possamos estar seguros, né? Ter o bom combate, orientados por Deus. Então, tendo toda a armadura de Deus, começa, né? Você põe o capacete. O capacete é para proteger a mente, né? A cabeça. Então a cabeça tem que estar protegida, porque a cabeça comanda o corpo. O corpo pode ficar ferido, danificado. Se a cabeça estiver boa, vai haver uma possível recuperação pela ordem, né? Da consciência, da luta. Então estar protegido com o capacete da salvação. A salvação, Cristo, a palavra, Deus, em todo o seu contexto, conteúdo bíblico, desde Gênesis até Apocalipse. E então, logo na sequência, o escudo da fé, né? Você ter o escudo, segurar, tudo bate. Você está ancorado, o escudo da fé está no seu coração. Então toda palavra contrária, doutrina contrária à palavra de Deus vai bater, vai encontrar resistência, porque você tem fé. Fé é revelação. Revelação é esclarecimento. Quando você está esclarecido, você está convicto, convencido em sua mente. E então, convencido pela palavra de Deus, esclarecido, não tem demônios que possa te vencer, pois toda a sua mente estará voltado dentro da palavra de Deus. Então precisamos ser cuidadosos, sempre. E qual é o cuidado? Cuidado para ouvir a palavra de Deus e assim sermos ordenados por Deus e esclarecidos. Por quê? Mediante a hora que vivemos e tudo que passamos, desde a criação do mundo até o nosso momento atual, olhando então desde o Éden, onde Satanás plantou a sua semente da mentira e a proliferou, né, durante todo este tempo. Então, estar lutando contra as hostes malignas, né, os principados, potestade, né, potestades são poderes. Então, os poderes das trevas, e Paulo disse que está nos lugares celestiais. Quando falamos de lugares celestiais, então nós pensamos em um lugar, né, espiritual, uma igreja. E então, onde Satanás veio ao longo de todo o tempo, fazendo seus ataques, trazendo sempre então a sua doutrina, o seu pensamento sobre a palavra de Deus. E quando ele assim o faz, então ele traz a sua doutrina, e esta doutrina de Satanás, disse o apóstolo Paulo, que tem cauterizado a mente das pessoas, tem entenebrecido, né, escurecido, tornado escuro, sem visão. Então tudo isso temos passado, né? Mas sabemos que em cada tempo Deus teve os seus verdadeiros crentes, aqueles que não arredaram os seus pés de sobre a palavra de Deus, mantiveram firmes em seus lugares celestiais, andando com Deus. Que assim então nós, estabelecidos por Deus, na compreensão de Deus para a nossa vida,
e assim prosseguirmos dentro desta batalha espiritual. Então, começando desde Gênesis, onde temos onde Satanás começou o seu trabalho, sua implantação, seu engano, né? Disse o profeta de Deus, Gênesis é princípio. Então, no livro de Gênesis temos todo o princípio, tudo que os acontecimentos espirituais, nós encontramos todos eles em Gênesis. Se você quer ver o que está acontecendo hoje, olha lá em Gênesis, né? A Bíblia disse que os fins dos dias seria como os dias de Noé. Olha os dias de Noé para você ver. Leia Gênesis capítulo 6, você verá que é a corrupção do gênero humano. Então, os dias de Noé, aquela corrupção onde o pecado já havia imperado sobre aquela raça humana, dentro daqueles 2 primeiros milênios. E ali então, você vê a perversidade, né? Já logo lá em Gênesis 6, 2000 anos, toda perversão na raça humana, toda a imoralidade, casando-se, dando em casamento, disse o profeta de Deus, casando, divorciando. Então isso virou uma prática comum em nossos dias, né? Então você olhar, os homens eram violentos, e assim então você vê o retrato de nossos dias hoje, dentro do que aconteceu lá em Gênesis. Isso tudo a partir da propagação, o engano de Satanás e o domínio que ele passou a ter sobre a raça humana. Então, desconhecido pelas pessoas hoje, então inflamado, né, dardos inflamados de Satanás. Então, os dardos inflamados, as doutrinas falsas, pensamentos falsos, de todas as igrejas que chamamos de religião, pois a maioria das igrejas que nós encontramos hoje, elas são inflamadas pela doutrina trinitária, ensinados a não crer no Evangelho. Isso é muito sério, meus irmãos. Ensinados a crer no Evangelho de uma maneira falsa, isto é, sem a luz de Deus. Porque Deus tem os seus programas, Ele tem a sua palavra, e é o homem que tem que enquadrar-se dentro da palavra de Deus. E se você olha a doutrina humana, é Deus que tem que enquadrar dentro dos princípios humanos. Então fica a coisa desconforme. Então Satanás veio e implantou todo a sua mentira, começando no Éden, quando ele desaprovou a verdade de Deus, iludiu a Eva, e iludindo a Eva, ele levou ela a um ato ilícito, levou ela a ter um coito fora do seu matrimônio. Aquele coito trouxe o fruto do pecado, que foi Caim, e de Caim a uma descendência de uma raça maligna, né? Como dissemos ontem, o apóstolo João escreveu que Caim, sendo do maligno, matou seu irmão. Então, sendo, ele não se tornou do maligno, ele era do maligno. Então, olhar dentro das Escrituras, descobrir que Adão não é o pai de Caim, Caim não é filho de Adão, ele é filho. Então, outra hora, nós vamos pegar as Escrituras, vou esclarecer para os irmãos, vamos ser claros dentro das Escrituras. Estamos vivendo em um tempo onde tudo é manifestado,
Você vê a ação das pessoas, como elas vivem, o que elas fazem. Hoje é tudo declarado, ninguém tem vergonha mais, né? O pudor se esvaiu da vida das pessoas, o caráter parece que não existe mais. Então você lembra, você que é mais velho assim como eu, né? Quando eu era menino, as coisas erradas eram feitas todas escondidas, era vergonhoso. Quando um casal se separava, aquilo era uma vergonha, era um bochicho, né, vergonhoso na sociedade, enquanto que hoje virou uma prática bonita, né? Parece que tem que ser isso, e é justamente para isso que Satanás está lutando, desconstruindo o caráter humano, desaprovando o humano, levando as pessoas a total demência, onde ele tem tirado a roupa dos homens, das mulheres, e para eles está tudo bem, né? Contar mentiras e falar coisas sujas, maléficas, é a prática do bem de hoje. Estar defendendo o mal, a própria lei está trabalhando para beneficiar isto e rechaçar o que é verdade. Irmãos, estamos vivendo na hora suprema, na hora final, onde Satanás, não basta ele ter enganado a humanidade, o pecado original, que foi uma prática sexual lá no princípio, ele enganando as pessoas o tempo todo, falando que é o comer a maçã, comer uma fruta. Se fosse isso, não poderia comer a maçã. A maçã faz bem, né? Ela limpa os órgãos, ela limpa as veias, ela limpa a via respiratória, limpa o pulmão. Que hora que estamos vivendo? Então, tomar a armadura de Deus. Quando chegamos aqui, então, a salvação para nós manifestada no nome de nosso Redentor, o nosso Salvador. Satanás vem e tira o nome de cena, implanta 3 pessoas na divindade de Deus, e assim então ele vai enganando. Iludiu as pessoas que na mente das pessoas, hoje há 3 pessoas da Trindade. Então, se você coloca o capacete da salvação, a palavra de Deus é a salvação, então você voltar no princípio da palavra e ver que a Bíblia diz: eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. Então, se não há outro, não pode haver segunda e terceira pessoa na divindade. Deus é único. É isso que nós precisamos encontrar, e isto é uma oportunidade de Deus dando a nós a conhecer as Escrituras. Os homens foram ensinados a não crer que Deus trabalha com profetas. Isso eu espero estar ajudando, né, as pessoas dentro da palavra de Deus. A lei e os profetas durou até João. Lei e profetas da lei. João era um mediador entre a lei e a graça, mas nós compreendemos pelas Escrituras que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele manifestou como filho do homem. Filho do homem é um profeta, então ele era profeta. E assim então, não vou entrar neste mérito agora para falar destas coisas, mas conhecer a exposição das Escrituras e estarmos amparados, então, colocando o capacete da salvação, conscientizando o nosso espírito, a nossa mente, com a palavra de Deus, conscientizando, para nós não ficarmos estagnados em pensamentos, e o nosso próprio pensamento ou pensamento religioso não impedir, não ser razão e não ser um escudo, um bloqueio, que quando ouvirmos a palavra de Deus, sejamos bloqueados na razão intelectual própria
ou na razão intelectual que aprendemos dos credos e dos sistemas. Então estarmos com o capacete da salvação. O capacete é na cabeça, cabeça fala de consciência. Então a nossa consciência espiritual estar totalmente libertada pela graça de Deus, da palavra de Deus, que é o capacete da salvação, e então protegidos com o escudo da fé nesta palavra, e com esta mesma palavra, que é a espada do Espírito, poder cortar, matar todos os espíritos errados que haja em nós, e aqueles que vêm atacar a palavra de Deus que está em nós. Cortar os espíritos que há em nós, irmãos, é porque precisamos estar conscientes de todo espírito errado, espírito de fofoca, de mentira, a mentirinha do gasto, a roupa sumária, aquela roupa que não vestimos corretamente, vestindo de qualquer jeito, a saia quase mostrando as coxas, chamando a atenção do homem, os decotes mostrando parte dos seios, chamando a atenção do homem. Isso a mulher tem saído do seu posto verdadeiro, de verdadeira dama, né? Não somos contra as mulheres é algo maravilhoso que Deus criou como o homem, pois somos homens e mulheres, e homem e mulher se compõe o casal, mas a mulher tem que guardar o seu corpo, o homem tem que guardar o seu corpo. A Bíblia diz que nós somos templo de Deus. O templo de Deus exige santidade, pois Deus é santo, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, sermos santificados por Deus, conhecendo as Escrituras, sendo revestidos com a armadura de Deus, toda a palavra de Deus, conhecendo o Senhor, prosseguindo em conhecê-lo, e assim Deus trabalhar em nosso coração, nos tornando os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Não hoje um evangelho ludibrioso, né? Enganoso, dizendo que Deus quer o coração. Deus só quer o coração. Olha, se eles tomassem isso em verdade, né? Se cada pessoa que ouve isso, Deus só quer o coração, e entregasse o coração para Deus, tudo demais seria mudado. Porque a mudança vem de dentro para fora, vem do coração. Então, se ouvir Deus no coração, guardar os mandamentos de Deus, então tudo será mudado em nossa vida. O que a pessoa tem por dentro é o que se expressa no exterior. O verdadeiro homem, disse o profeta de Deus, é o interior, é o espírito. Então, quando Deus trabalha no seu espírito, o seu corpo é a mostra que Deus está trabalhando no seu espírito. Se você vê as pessoas com práticas erradas referente ao seu corpo, tudo reflete no corpo. Aquilo está no espírito. Então, se Deus trabalha no espírito, o nosso corpo é transformado. Então, estar equipados por Deus, revestidos da armadura de Deus, conscientizados por Deus em sua palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade e ainda continuar no espírito do erro, então não conheceu a verdade, ou o coração está sendo duro, não é isso? Então Deus disse, né? Quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Ouvir o evangelho e resistir é dureza de coração, é incredulidade, é resistência contra Deus. Então, enquanto resistimos a Deus, está vivendo dentro do seu pensamento próprio
ou de uma razão religiosa. Então, crer no nome do Senhor Jesus, como diz as Escrituras, crer que Jesus Cristo é Deus, como diz as Escrituras, e manter-se dentro da Escritura, este é o amparo, é a proteção de cada cristão. Satanás vai lhe dar chicotadas, mas o seu lombo está cingido com a couraça da justiça. A justiça, a palavra de Deus. Se Satanás te ataca de frente, você tem o escudo da fé, mas se passar o bloqueio do escudo, vai pegar na couraça que está aqui no seu peito, vai ser amortecido, e você poderá ter o bom combate, sempre usando a palavra, cortando o mal com amor, né? Vai ter os seus pés protegidos com o evangelho da paz, e assim você caminhará como verdadeiro cristão, genuíno filho de Deus, crendo na promessa de Deus. E assim Deus vai caminhando com seu povo, dirigindo, governando a sua igreja. É Deus que governa, não é o homem. Se eu estiver dirigindo a igreja e for com os meus pensamentos, eu terei que responder: irmãos, isto é muito sério. Se os pregadores tivessem consciência do que é ser um pregador, talvez muitos desistiriam. Muitos, para ter um título de pastor, de doutor, de sacerdote, então se põe ali, vai anunciando de qualquer maneira o evangelho, e as pessoas vão pegando aquilo, vivendo por aquilo, por uma pessoa iludida por seus desejos espirituais, longe de uma conversão. O que é conversão? É dar meia volta, voltar atrás. Isso é ser convertidos. E se não voltarmos atrás na palavra de Deus, termos arrependimento e ser batizado em nome de Jesus Cristo, nunca alcançaremos o batismo do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse a Pedro: quando te converteres, vai e confirma teus irmãos. Mas Pedro não era convertido? Não, não era. Ele andou com o Senhor, ele estava aprendendo com o Senhor e não era convertido. Quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então caminha dentro das Escrituras, veja a reunião dentro do cenáculo, onde o Senhor Jesus mandou eles ficarem e esperarem ali. Esperaram quando foram cheios do Espírito Santo. Então Pedro levantou e confirmou os seus irmãos. Esta é a verdadeira conversão. Não somos convertidos até que sejamos cheios do Espírito Santo. Mas antes de ser cheio do Espírito Santo, pode haver os dons, pode haver conhecimentos. Pedro, os apóstolos andaram com o Senhor Jesus, já tinham conhecimentos, tinham dons, eles pregaram o evangelho, eles expulsaram demônios, mas isso não foi a conversão. A mostra da conversão é o Pentecostes, é o preenchimento de Deus em nossa vida. Então é isso que nós precisamos, o preenchimento, e estarmos equiparados com a doutrina dos apóstolos e profetas. Toda a doutrina da palavra de Deus, toda, não podemos pular nada. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, começando da origem do pecado. É necessário conhecer a origem do pecado, porque se não conhecemos, será ludibriado. A origem do pecado é a incredulidade. A incredulidade que Satanás implantou no coração do homem, ao classificar a palavra de Deus como mentira,
e implantar o seu sistema de mentira, tornando ele verdade. Então, dentro desse sistema, ele enganou a Eva, levou à prática do erro, à prática do pecado. Esta prática do pecado, o engano, proliferou, é o mesmo Satanás, é o mesmo engano hoje, e é em lugares celestiais, pois você vê ali no Éden o lugar de Deus, lugar de santidade, o lugar de Deus, região celestial falando de culto, de adoração, de lugar onde vai aprender com Deus, e Satanás está ali trabalhando os seus princípios mentirosos, infiltrando seus dardos malignos, inflamando a vida espiritual das pessoas, uma inflamação, infecção generalizada, não tratada, ela provoca morte, ela vira câncer, e depois que vira câncer, um tratamento intratável, tem que fazer um tratamento rude que judia do corpo e vai matando a pessoa mais. Ele talvez enganosamente vai lá, faz uma sessão, aplica aquela coisa forte no corpo, a pessoa volta debilitada, quase morre, recupera-se um pouquinho, volta lá e toma aquilo, e é isso que Satanás tem feito. Tem trazido a sua doutrina, a sua gangrena espiritual. As pessoas vão na igreja, tomam uma aplicação, parece que está boa, mas está morrendo. A morte espiritual tem tomado a vida destas pessoas. Irmãos, e a mente não desperta, está cauterizada, somente tomando a vacina, o antídoto, a vida, que é Cristo, o Espírito Santo, é que podemos ser vivificados por Deus, ter vida de Deus e estarmos revestidos da armadura de Deus. Poderíamos falar muito e muito, né, meus irmãos? Mas vamos dando uma pausinha por aqui, né? Que Deus nos ajude, a nossa consciência, a estarmos lutando, irmãos, contra os dardos inflamados de Satanás. Mas sem a palavra de Deus, sem o escudo da fé, sem o capacete da salvação, a espada do Espírito, os pés preparados com o evangelho da paz, os lombos cingidos com a couraça da justiça, sem isto é impossível. E sem o Espírito Santo nós não temos isto. Então, revestidos de Deus, cheio da graça de Deus, e cheios de amor, de misericórdia, paciência com o pecador, com o homem. Que assim Deus nos abençoe. Deus continue alimentando cada coração. Eu sei e tenho certeza que você é um filho de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Deus lhe acrescenta 1000 outras coisas maravilhosas no seu coração. Então a Ele toda a honra e toda a glória, né? Vamos a uma oração? Querido Pai Celestial, estamos gratos ao Senhor por mais um dia de vida, mais esta rica oportunidade de estar em Sua presença, glorificar o Teu nome, te exaltar. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Pai. A santidade lhe convém. Não há quem possa chegar diante do Senhor por causa da sua santidade. Mas o Senhor proveu a maneira de limpar a nossa vida, limpar o nosso coração, para que assim o Senhor possa vir e habitar em nossas vidas, por meio do sacrifício Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Deus em carne humana,
O Senhor falando com teu povo, falando com teus filhos, caminhando no meio deles. Ó Deus bendito e maravilhoso, tu és santo. A santidade lhe convém. Que assim o Senhor possa revestir a cada um de nós, Pai, com a sua santidade. Cingir os nossos lombos com a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito e os pés na preparação do Evangelho, tudo isso falando do Senhor, da sua palavra, do teu Espírito Santo, vivificando e protegendo a cada um de nós. Tu és maravilhoso por providenciar isto a nós, Senhor. Então inclinamos diante do Senhor para te adorar, render-te graças, exaltar o teu nome, Senhor, porque tu és maravilhoso, tu és benigno. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Abençoe o teu povo, Pai, nós rogamos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe, muito obrigado a cada um, né? Por este momento, você conectado outra vez. Deus te abençoe. Bom dia, irmão Roberto Souza. Deus abençoe você, sua esposa. Deus provê para você o que você tem necessidade, irmão. Né? A dificuldade é a necessidade do trabalho, do ganho, né? Para suprir a necessidade alimentícia, que não é fácil, né? Deus te abençoe. Pastor Paulo, bom dia, Deus abençoe. Irmão Elias Garcia, bom dia, Deus abençoe. Irmão André Oliveira, bom dia, Deus te abençoe. Irmã Helena